Olá, que bom que você está aqui para a nossa aula de como colocar sua clínica na primeira página do Google. E hoje a nossa aula vai ser sobre estratégias de SEO, que é para posicionar realmente a sua clínica totalmente de forma orgânica, sem depender dos investimentos em mídia paga. Eu me chamo Alex, sou o fundador e diretor aqui da agência COS. Eu possuo formação na área de marketing com especialização em gestão da comunicação digital e o MBA em gestão em saúde. E eu tenho 15 anos de experiência e nesses últimos 8 eu tenho me dedicado a criar e aplicar metodologias de gestão, educação, promoção da saúde e principalmente rentabilização do investimento em marketing digital nos negócios do segmento de saúde. Estou disponibilizando o Instagram e o meu LinkedIn. Lá também eu compartilho alguns conteúdos relacionados a marketing na área da saúde. E o que a gente pode esperar da nossa aula de hoje? Eu vou explicar o que é o SEO, o que é essa estratégia de SEO, o que você deve esperar de resultados com essa estratégia para a sua instituição de saúde, quais são os indicadores de resultados que nós utilizamos aqui na COS e alguns estudos de caso que nós aplicamos, que nós temos realmente aqui na prestação do nosso serviço. E no final, eu vou disponibilizar algumas ferramentas também que nós utilizamos para que você possa até fazer algum teste nas ferramentas da sua própria instituição. Iniciando o que é o SEO, nada mais é do que um conjunto de técnicas para melhorar a visibilidade e o posicionamento de um site nos resultados orgânicos dos motores de busca, como Bing, Yahoo, dentre outros. E o objetivo realmente é atrair mais tráfego qualificado para o site. O que é o SEO, né? Qual que é a tradução dessa palavra? Nada mais é do que otimização de mecanismos de busca, que é realmente um conjunto de técnicas para que a gente possa melhorar o posicionamento nessas ferramentas como Google, Bing e Yahoo. Estou trazendo aqui também alguns dados de mercado de como é relevante a sua instituição hoje estar presente de forma orgânica no Google. São mais de 70% das pesquisas relacionadas hoje sobre saúde a nível Google são dentro desse buscador, né, do buscador do Google. 43% dos acessos ao site são referentes a tráfego orgânico, 25% atrelados a investimento em Google Ads, 12% de tráfego direto, 5% de Meta Ads e 15% de outras fontes. Quando a gente fala de outras fontes, a gente está trabalhando assuntos relacionados a sites de referência, enfim, outras possibilidades. Tá? Se a gente for fazer uma análise desses acessos ao site, a gente está falando aí que o Google ele detém em torno de 68% dos acessos ao site, uma média de 68% dos acessos ao site, sem contar esse número de conversão. Né? Então, numa outra aula que nós falamos aqui sobre sites, da importância, né, da sua instituição ter um site, a gente falou desse monitoramento das conversões, e que essas conversões acontecem em grande parte nas ferramentas do Google. E aqui 24% acontecem especificamente relacionados a tráfego orgânico, que é essa estratégia de SEO, para melhorar essas estratégias de SEO. Na sequência, nós temos aí 25% de Google Ads, 10% de tráfego direto, apenas 10% do investimento que é realizado hoje em Meta Ads gera conversões efetivas no site, e 30% acaba entrando aí outras ferramentas, como eu mencionei, né, outros canais, outras origens, como referência, e-mail marketing, enfim, dentre outros. Então, falando a nível de conversão, né, ou seja, do paciente entrando em contato pelo WhatsApp, entrando em contato pelo telefone, preenchendo o formulário do site de agendamento, a gente está falando que quase 50% das conversões que acontecem hoje no site são relacionadas às ferramentas do Google. Então, a gente está falando aí de a cada 10 pacientes que entram em contato com vocês, 5% são direcionados via ferramentas do Google. E por que hoje a sua instituição precisa estar na primeira posição do Google? Esse gráfico nada mais é do que uma representação a nível de ranqueamento hoje a nível Google. Então, se o teu site está na primeira posição de forma orgânica, isso é bem válido de deixar destacado aqui na aula, que hoje a nossa aula é sobre posicionamento orgânico. Eu não vou falar absolutamente nada de mídia paga, isso nós vamos ter um assunto específico para falar mais à frente, e aqui são estratégias para posicionamento orgânico. Então, sempre quando eu for falar
de posicionamento a nível Google, eu estou comentando a nível orgânico, ok? Então, tem uma própria pesquisa que está trazendo aqui para nós, que 34% das pessoas que pesquisam um assunto hoje no Google, e se o seu site está na primeira posição, você tem 34% de chance de conversão desse lead acessar o seu site. Na segunda posição, você tem 17%. E na terceira posição, você tem 11% de chance desse teu paciente conseguir entrar em contato, né, acessar o seu site e posteriormente entrar em contato. Se a gente for analisar, entre as três primeiras posições, tu tem a probabilidade de ter 62% de chance de um paciente entrar em contato contigo se você estiver bem posicionado hoje nos motores de buscas do Google, do Bing ou até mesmo do Yahoo. E vocês podem visualizar que quanto mais vai descendo esse posicionamento, menor é a taxa de conversão. Então, hoje o Google, né, na SERP, a gente chama de resultado de busca, dos 10 posicionamentos, a gente sai de 34% na primeira taxa, né, no primeiro posicionamento, 34% de conversão, enquanto que lá no 10º resultado de busca, a gente está com apenas 2%. Então, o quão é importante essa estratégia e o quanto é importante a sua instituição aplicar essa metodologia, né, essa estratégia realmente para trazer uma efetividade melhor de investimento em marketing digital. E se a gente for analisar isso na jornada do paciente, se eu não me engano, também eu já trouxe essa jornada em 2 aulas apresentadas aqui no perfil do YouTube, onde a gente entende exatamente isso, né? Se um paciente hoje pesquisa algum assunto relacionado à prevenção de doenças, à qualidade de vida, algum tipo de sintoma, ou até mesmo busca por tratamento, exames profissionais, até mesmo a própria especialidade da clínica, qual que é a probabilidade hoje do seu paciente te encontrar nos 3 primeiros resultados de busca a nível Google? Tu está dentro desses 62% hoje para que esse paciente te encontre e realmente entre em contato com a sua instituição? Ou você está lá na segunda, na terceira, na quarta, na quinta página do Google? Isso é um ponto bem importante de trazer. Quando a gente fala da jornada do paciente hoje no ambiente digital, a gente está falando de todas essas etapas para a criação de autoridade e visibilidade. Aqui na COS a gente entende que, a partir do momento em que a sua instituição estiver bem posicionada para esses termos, relacionados às patologias, aos sintomas, a conteúdos relacionados à qualidade de vida e prevenção de doenças, ou até mesmo exames, especialistas, clínicas especializadas, a probabilidade de você aumentar esse número de atendimento vai acabar sendo uma consequência, porque você já conseguiu ter um bom posicionamento a nível Google, tendo aí 62% de chance desse paciente entrar em contato com você, considerando que ele acaba visualizando a sua instituição naquele momento, né? E quando a gente posiciona bem a instituição na primeira página do Google, a probabilidade desse lead entrar em contato com você é muito maior. Porque aqui a gente está trabalhando autoridade, a gente está trabalhando visibilidade da sua marca. Hoje, se você tem uma clínica que ainda não está sendo encontrada pelo seu paciente no momento em que ele está procurando, tenha certeza que tu pode estar perdendo pacientes devido à não utilização dessa estratégia. E hoje, quais são as principais features das páginas de resultados de pesquisas do Google? Quais são as possibilidades, né, de que esse paciente te encontre, visualize a sua instituição, visualize os seus profissionais, o corpo clínico, o seu diferencial em relação à concorrência? A gente está falando do snippet de descrição, pesquisas relacionadas, locais, resultados orgânicos da SERP, né, que aí realmente é o resultado de busca na procura dos motores de busca, e os vídeos e as imagens. Então, nós estamos falando aqui que existem 6 locais para o segmento de saúde. Isso é um ponto bem importante de trazer. Existem outros relacionados a e-commerce, tem o shopping, tem outras possibilidades também para a visualização das features, mas para o segmento de saúde, essas aqui acabam sendo as principais. Eu vou explicar mais detalhado o que é cada uma
até para que possamos ter aí um alinhamento melhor também relacionado aos termos. Então, se nós estamos falando do snippet de descrição, ela nada mais é do que trechos de textos em que o Google exibe no topo do resultado de busca, conhecido aí como posição zero, e eles destacam uma resposta rápida e precisa para a pergunta feita pelo usuário diretamente na página de resultados. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de artroscopia no joelho. O paciente pesquisa isso a nível Google e ele já tem um breve resumo do que é esse procedimento. Então, ele consegue ter esse acompanhamento, entender em poucas palavras, né, o que acaba sendo esse procedimento, e ele já fica mais claro qual é o nome da sua instituição, ele pode ter acesso a clicar e acessar o site, então consegue ter um impacto maior durante a visibilidade da sua marca perante esse paciente. E para conquistar esse lugar nesse espaço cobiçado, é vital ter um conteúdo claro e bem estruturado que responda exatamente ao que as pessoas estão perguntando. E um ponto que eu destaco nesse snippet de descrição é que ele é muito difícil de conquistar. Então, quando nós temos aqui na COS alguns clientes em que a gente conquista esse posicionamento, nós fazemos uma comemoração gigantesca. Porque aqui a gente está disputando posições, portais de notícia, hospitais enormes, né, gigantescos. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer esse posicionamento para as instituições que a gente atende, a gente está desbancando, por exemplo, o Globo, a gente está desbancando G1, a gente está desbancando até mesmo o próprio site do Dr. Drauzio Varela, que acaba tendo números grandes de acesso ao site, outros portais, próprias redes hospitalares também. Então, realmente trazendo o quão é importante aquele conteúdo, o quão é relevante e também o quanto é valiosa aquela informação. Porque hoje o Google, no algoritmo de busca dele, ele quer sempre entregar o melhor resultado de busca para aquilo que o cliente, né, que o usuário está fazendo de pesquisa. Então, aqui a gente está entregando a melhor resposta para aquela necessidade daquele usuário. Então, se o paciente está pesquisando artroscopia de joelho, o Google hoje está entendendo que um conteúdo do Norte Ortopedia relacionado à artroscopia do joelho é o mais ideal para aquele paciente, né, para aquele usuário pesquisando por esse assunto. E estar nessa posição zero pode elevar a autoridade e a credibilidade do conteúdo oferecido pela marca ou pelo site na internet. Então, é um posicionamento bem difícil de conquistar. Aqui interfere não só nas estratégias de SEO, mas em questão da estrutura do site também, que nós comentamos, que eu comentei na última aula, da importância de ter um site bem estruturado, que eu também vou trazer aqui mais para frente alguns termos, tá? Nós também temos uma possibilidade de pesquisas relacionadas. Então, aqui mais um exemplo. O paciente digita dor nos testículos, como aliviar. Então, logo fazendo um scrolling ali, as pessoas também perguntam, aparecem essa setinha para baixo ou para cima. Então, ali também é um espaço onde a gente consegue trazer e mostrar para que o Google realmente veja a instituição como referência. Então, são perguntas relacionadas ao questionamento feito pelo usuário no buscador e pode ajudar a encontrar o que ele procura. Elas podem incluir termos similares, palavras-chave e até pesquisas comuns feitas por usuários que realizam procedimentos semelhantes. Então, aqui um outro exemplo também de um cliente nosso, dor nos testículos, como aliviar, tá? A clínica Lucídio Portela, nessa estrutura, né, nessa parte hoje do resultado de busca, denominada pesquisas relacionadas, que é realmente já também na primeira página do Google. A nível local, então também tem a possibilidade aí do SEO local a nível de Google Meu Negócio. Esse local refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para melhorar a visibilidade de um site no buscador, nos resultados de busca orgânica dos mecanismos de busca como o Google, e a importância do SEO realmente é para aumentar essa visibilidade online, para garantir que o site seja encontrado pelos usuários quando eles pesquisam por termos relacionados aos serviços oferecidos pela clínica. Então, isso também aumenta a probabilidade de atrair um tráfego qualificado para o site, o que pode resultar em mais consultas e pacientes também para a clínica. Nesse caso aqui,
o paciente está pesquisando cirurgião plástico em Governador Valadares, ele está via ou desktop ou via mobile, está encontrando todos os cirurgiões plásticos da região de Governador Valadares como referência durante essa busca. Então, nessa ferramenta também existe uma estratégia de SEO para ser utilizado. Aqui, estou trazendo como destaque um dos nossos clientes, que é o Dr. Isaías, cirurgião plástico da cidade, o quanto de visibilidade esse profissional também vem tendo com esse posicionamento. E também nós temos os resultados de busca orgânica, que nada mais é do que listagens de página da web que aparecem como resultados de pesquisa em motores como o Google, sem pagamento direto, que foi o que eu já comentei. Determinados por algoritmo, então o Google aí tem mais de 199 indicadores, né, para trazer esse melhor resultado de busca. Ele não abre todos esses motivos, né, o porquê ranquear um conteúdo ou não, mas tem alguns em que ele disponibiliza o que a gente consegue realmente trazer de melhor prática. Então, é baseado na relevância e autoridade das páginas para ter um tráfego mais qualificado, de forma sustentável e de longo prazo. Essa estratégia é até importante trazer que ela não é de um mês para o outro que vai trazer um resultado. Tem estratégias de SEO em que a gente leva 6 meses para trazer um resultado para o nosso cliente, mas tem sites, clientes que nós temos aqui na COS, nós levamos mais de 2 anos para trazer esse resultado. Então, ele acaba sendo um resultado muito mais orgânico, mas a longo prazo, ele é uma estratégia muito mais rentável, porque uma vez conquistado esse posicionamento nessas primeiras páginas, dificilmente o seu site, a sua instituição vai perder esse ranqueamento. Caso venha a ter algum problema no site, alguma coisa muito grave, aí sim pode acabar perdendo esses posicionamentos. Mas dificilmente isso acontece. Então, uma vez conquistado, você vai ter o teu site ali, digamos assim, para o resto da existência. Caso vier ter uma drástica mudança do algoritmo, que aí, falando a nível de Google, nós estamos falando desde 90, até um pouquinho, década de 90, que não teve tantas mudanças significativas. Como um exemplo, as redes sociais que vêm mudando constantemente o seu algoritmo e a gente tendo que se adaptar para essa realidade. Né? Então, aqui a gente está trabalhando com uma ferramenta muito mais estável, com uma possível previsibilidade também de resultados. Eu estava comentando sobre a estratégia ser a longo prazo, realmente diferenciando-se dos resultados pagos, né? Um exemplo aqui, Liftera Florianópolis. Vocês podem visualizar que um cliente nosso está com 2 conteúdos diferentes para esse termo. Então, aqui a gente traz muito mais autoridade para esse cliente quando o paciente pesquisa por esse assunto a nível Google. Então, se ele digita Liftera Florianópolis, no primeiro resultado aparece Scipione, que é um cliente nosso, e no quarto resultado aparece também o site da Scipione como um possível conteúdo também para esclarecer essa dúvida sobre Liftera e Florianópolis. Então, como eu falei, uma vez conquistada, dificilmente a gente venha a perder esse posicionamento a nível Google. Então, uma vez por mês, 2 vezes por mês, o teu site, o teu conteúdo vai estar bem posicionado. Aqui vocês já conseguem visualizar o quanto isso pode estar gerando de tráfego qualificado, porque é o paciente pesquisando por esse tipo de procedimento na cidade de atuação. Então, isso traz uma efetividade, um tráfego muito mais qualificado do que um investimento. Um exemplo, em Meta-Ads, que a gente está despertando esse investimento, despertando essa necessidade desse paciente entender melhor sobre aquele procedimento, sobre a tua forma de consulta. Aqui a gente está trabalhando com quantidade de pesquisas mensais, que o próprio Google disponibiliza isso nas estratégias. Então, isso acaba trazendo uma efetividade melhor dos resultados sendo propostos nas estratégias de marketing. E também tem a possibilidade de vídeos e imagens. Então, na SERP, né, que é o resultado de busca hoje a nível Google, vídeos e imagens são recursos visuais integrados aos resultados de busca para oferecer uma experiência mais rica aos usuários. Esses vídeos podem explicar conceitos complexos rapidamente, enquanto imagens ilustram informações essenciais, complementando textos. Esses elementos ajudam a captar a atenção e enriquecer realmente a compreensão dos resultados de busca. Aqui a gente está falando de uma estratégia que acaba sendo complementar à outra. Então, vou dar um exemplo.
Hoje o YouTube é o maior buscador de audiovisual relacionado a consumo de audiovisual, né, de vídeos. Então, por que não atrelar esse paciente pesquisando por esse assunto, aqui um exemplo, preenchimento facial, a substituição estiver bem posicionada para esse termo, e logo dentro desse conteúdo, já disponibilizar também um vídeo do profissional falando sobre aquele procedimento. Então, aqui no site, você já acaba tendo uma visibilidade melhor relacionado explicando mais sobre os procedimentos, quem é o profissional que realiza, e ainda, de quebra, digamos assim, tem a possibilidade de direcionar esse paciente hoje, ele entrar em contato contigo. Sem contar que, se ele utilizar isso no YouTube, se ele tem o consumo de utilização de vídeos, ele também pode digitar isso em preenchimento facial e encontrar também a sua clínica no próprio YouTube. E como ter uma estratégia de SEO hoje de sucesso? Como que você pode ter uma estratégia de SEO de sucesso? Em primeiro lugar, tem que ter consistência e disciplina. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ter esse resultado. Isso eu sempre deixo claro para todos os clientes aqui da Costa, que uma estratégia de SEO ela está muito mais atrelada a longo prazo. Então, como eu falei, nós tivemos clientes que em 6 meses a gente trouxe um resultado, mas teve clientes que nós tivemos 2 anos para chegar a ter um resultado bem estruturado de SEO. Então, precisa ter consistência e precisa ter disciplina. Se tem que ter publicações constantemente, a gente precisa realizar essas publicações constantemente, porque isso também é fator de ranqueamento para o Google. O site está sempre sendo alimentado, sempre sendo atualizado. Então, esse é um ponto bem importante. Análise competitiva barra aí, análise SWOT. Eu também já comentei, se eu não me engano, na primeira aula aqui no YouTube, sobre a importância de ter bem estruturada essa análise SWOT. E se a gente for fazer uma análise competitiva relacionada aos concorrentes, a gente consegue entender quais são as palavras-chave que o concorrente está utilizando, para que também a gente possa posicionar inicialmente essas palavras para ter uma competitividade melhor com o seu concorrente. Então, é importante ter mapeado também quais são os pontos fortes da sua instituição, os pontos fracos, quais são as ameaças e as oportunidades. Às vezes tem alguma especialidade na tua região que ainda não está sendo bem divulgada a nível Google e que a gente possa utilizar isso dentro da estratégia digital. Então, é importante ter essa análise competitiva junto aí com a análise SWOT. A definição de palavra-chave, realmente com o uso de termo que as pessoas buscam, evitando termos técnicos, porque o Google também disponibiliza algumas ferramentas totalmente gratuitas para entender o nível de procura para esses termos de palavra-chave. Então, isso acaba potencializando e favorecendo também as estratégias e potencializando esse resultado. Tem um SEO técnico, então tem alguns pontos específicos a serem desenvolvidos, né, em questões técnicas que eu também já comentei na última aula de como desenvolver sites específicos para o segmento de saúde, sites que convertam realmente em pacientes, em questão de estrutura de código e URL para entender se ela está com ambiente seguro. Essas manutenções do site também são bem importantes para que a gente consiga ter esse SEO técnico bem estruturado. A gente já vem falando muito nessa questão da qualidade do conteúdo. O conteúdo é rei, o conteúdo sempre vai ser o diferencial em relação ao seu concorrente. E aqui a gente fala muito mais de conteúdo evergreen. Tem aquele conteúdo sempre verde, que está sempre em busca do que aquele paciente vem procurando, né? Então, um exemplo, trabalhar com conteúdos mais genéricos, quando eu digo genéricos, não atuando com conteúdos, um exemplo, dicas para evitar problemas de pele no verão, um exemplo, né? Nessa chamada. Porque a cada tempo tu vai ter que fazer uma atualização, ou no verão de 2024. Então, o ideal seria trabalhar dicas, orientações, para você cuidar da pele no verão, porque esse conteúdo vai estar sempre alimentado, ele vai estar sempre em alta na procura pela estação. Evitar de utilizar datas específicas, né, tipo, como eu mencionei, essa questão de 2024, 2023, porque o ano que vem tu vai ter que fazer a atualização desse conteúdo. Então, trabalhar com conteúdos realmente que acabam sendo
mais genéricos nesse sentido, mas que acabam trazendo uma efetividade melhor, mas sem perder a relevância e a originalidade. A gente está falando de inteligência artificial, mas é importante a gente trazer também que as pessoas leem conteúdos desenvolvidos por pessoas. É importante utilizar a inteligência artificial no desenvolvimento dos materiais, mas é sempre importante também trazer o lado humano da escrita, para tornar aquele conteúdo mais suscetível à leitura, facilitando realmente a leitura do material em si, né? O One-Page SEO com otimizações de elementos internos do site, como títulos, meta-descriptions e URLs, para que realmente o Google entenda que a tua palavra-chave daquele conteúdo está na URL, que também está no meta-description, que também está no título. Então, é importante ter essas otimizações relacionadas a essa parte mais técnica do material. O off-page SEO com essas estratégias externas, né, no conceito IT, de experiência, especialização e autoridade e a confiabilidade, relacionado a esses backlinks. Então, como eu comentei até um pouquinho antes, relacionado à autoridade do domínio. O domínio também é relevante para o Google para que ele traga essa melhor resposta para o usuário. Então, um exemplo, se o teu domínio é 100, ele tem uma nota 100 e o teu concorrente tem uma nota 10, provavelmente o Google vai dar prioridade para resultado de busca para o teu concorrente que tem nota do domínio 10 do que o seu que tem nota 100. Então é importante melhorar a qualidade do teu domínio com conteúdo relevante, com outros sites referenciando também o seu site. Aqui a gente tem essa estratégia de backlinks, ou até mesmo as redes sociais direcionando esses pacientes para o site. Aqui eu sempre falo isso com os nossos clientes aqui na agência, que as redes sociais eles são muito mais uma forma de relacionamento do que uma finalidade fim de atração, despertando essa necessidade do paciente acessar o seu site. E por que a gente coloca essa estratégia? Para realmente a gente melhorar a autoridade do domínio, para facilitar com que o Google realmente entenda que você é relevante para aquele conteúdo, porque está vindo várias pessoas de diversos locais para o teu site e que ele venha gradativamente aumentando a qualidade do teu domínio. Então, um exemplo, se hoje a sua instituição é referência em ginecologia, é importante ter sites que referenciem hoje o teu site como referência em ginecologia. Então, com esses conteúdos que vocês estão criando para trazer um conteúdo mais relevante, às vezes algum cliente, algum paciente pode compartilhar esse conteúdo teu para as redes sociais com outros colegas, ou até mesmo você pode fazer, né, a área de atendimento pode compartilhar esse link com os pacientes pelo WhatsApp, para que também facilite esse entendimento do procedimento que é realizado, como que funciona o atendimento na clínica. Então, isso acaba potencializando essa qualidade, né, essa autoridade do teu domínio hoje, né, o domínio da sua instituição. E a experiência do usuário, que é um site mais fácil de navegar, mais usual, mais rápido, que eu também já comentei aqui na nossa última aula sobre sites de clínicas que performam, da importância do UX no desenvolvimento, né, da experiência do usuário durante o desenvolvimento do site em si. E o que a minha instituição pode esperar de uma estratégia de SEO? O que hoje uma instituição, o porquê que ela tem que fazer esse investimento nessa estratégia de SEO? Em primeiro lugar, tu vai ter mais visibilidade, mais autoridade, por aqueles pontos que eu comentei, pensando na jornada do paciente. Se esse paciente hoje pesquisa por uma artroscopia no joelho, esse paciente vai estar sendo impactado diretamente pela sua instituição com aquele conteúdo. O Google aqui até habilitou a possibilidade de levantada de mão. Tu vai ter a possibilidade também um exemplo, o paciente pesquisar dor no joelho, antes mesmo dessa etapa da artroscopia. Então, existem possibilidades para a criação da autoridade e visibilidade da marca. Isso vai trazer leads muito mais qualificados para a sua instituição, porque o paciente está pesquisando efetivamente por aquele assunto. Eu até comentei no começo da aula, que são assuntos relacionados a gerar um tráfego muito mais qualificado efetivamente. A sua taxa de conversão vai ser muito maior, porque esse paciente está procurando por aquele tipo de conteúdo, por aquele tipo de informação,
por aquela especialidade, por aquele especialista, por aquele tipo de exame. Você vai ter mais recorrência, porque uma vez você, a sua instituição conquistado aquele posicionamento, dificilmente tu vai perder. Então, a cada mês, se a sua instituição conseguiu aquele posicionamento, um exemplo, para ortopedista em São Paulo, no mês de abril, no mês de junho, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, o teu site também vai estar lá. Então, tu não vai precisar mais fazer aquele investimento no desenvolvimento daquele conteúdo, não vai precisar mais fazer o investimento em tráfego pago, porque tu já vai estar presente ali naquele posicionamento. Então, tu vai ter uma recorrência de pacientes. Sempre que esse paciente pesquisar por aquele termo, ele vai encontrar a substituição. E aí, com isso, a gente pode ter até uma economia de Google Ads, visto esse posicionamento conquistado. Então, até quando a gente entrar em casos de sucesso, pode ser que você utilize esse investimento de Google Ads que você utilizava até então para fazer algum tipo outro de investimento em marketing, contratar algum tipo de ferramenta de automação para atendimento, fazer algum tipo de comunicação para branding, para incentivar também essa visibilidade de marca, né? Então, acaba potencializando essa economia também de Google Ads, ok? Alguns dos indicadores de resultado que nós utilizamos aqui na COS com essa estratégia de SEO. Então, uma delas é o posicionamento na SERP, então a gente consegue medir a média do posicionamento do site hoje, e isso realmente é um indicador de resultado de qualidade, visto que muitos sites dos clientes hoje sempre estão lá na 15ª, 20ª, 90ª página como média do site. A gente consegue trazer isso de forma gradativa e, como eu falei, essa estratégia não é de forma imediata, ela acaba sendo muito mais a longo prazo, mas ela acaba sendo muito mais efetiva também, porque tu não depende somente do investimento em mídia paga. A taxa de cliques, que é a famosa CTR, que é a quantidade de cliques dividido pelo número de impressões, ou seja, o quanto foi visto a sua marca e quantas pessoas clicaram naquele conteúdo. E quando também a gente está falando desse posicionamento, nós não estamos falando só a nível local, a gente está falando a nível nacional, então a sua marca também está sendo vista nacionalmente por todos, né, os pacientes que pesquisam por aquela informação. Número de visitas orgânicas no site. Então, com a ferramenta do Google Analytics 4, a gente consegue entender o número de visitas que são originadas de forma orgânica, o tempo médio da sessão dos visitantes provenientes de pesquisa orgânica, a taxa de conversão também desses visitantes em leads, né, ou até mesmo em vendas, que a gente chama aí de conversão efetivamente, o crescimento de tráfego orgânico ao longo do tempo. Então, tem cases, né, e isso gradativamente a gente consegue trazer esses resultados também a nível gradativo. Uma vez, como eu já venho falando, né, uma vez conquistado aquele posicionamento, a probabilidade de você conseguir outras palavras-chave, isso só vai somando aos termos, né, então isso de forma gradativa, o teu site acaba crescendo também, e o número de palavras-chave posicionados aí nas primeiras páginas do Google, e realmente isso acaba sendo muito mais efetivo, que como eu comentei no início da nossa aula, a gente está falando aí de pelo menos 62% de conversão melhor nos 3 primeiros resultados de busca, quando esse paciente procura por algum assunto relacionado à saúde. Alguns dos estudos de caso que nós temos aqui na COS. Então, um dos exemplos é dessa clínica de cirurgia plástica e dermatologia aqui de Florianópolis, que ela economiza aí de forma mensal mais de R$22 mil por mês com essa estratégia de SEO, sendo que pelo todos os termos que foram utilizados, que foram conquistados nas estratégias de SEO, essas palavras-chave têm um custo, né, um investimento que teoricamente seria feito a nível de Google Ads, e com a gente conseguiu esses posicionamentos, a gente acaba evitando também esse investimento a mais de forma mensal, e pode ser investido aí também em outras áreas, né, como eu até comentei, em questão de branding, em produção de vídeo, em produções relacionadas à otimização, treinamento de recepcionista, que acaba facilitando também muito bem esse processo. Nós também tivemos aí mais de 350 mil acessos ao site de um centro de imagem localizado em Teresina, no Piauí, devido a esse investimento em SEO.
Então, você já consegue entender também qual é a taxa de conversão de forma orgânica, que eu até apresentei anteriormente. Então, vocês conseguem ter essa visão melhor nessas médias relacionadas ao investimento de tráfego orgânico. 82% das conversões totais, e aí quando a gente fala de conversão, o WhatsApp, ligações e agendamento online do site hoje são atribuídas ao posicionamento orgânico de clínica de ortopedia, resultado realmente de uma estratégia de SEO. Então, de todas as conversões que nós tivemos no site, aqui, somente de forma orgânica, esse site nessa clínica de ortopedia teve mais de 82%, bem acima do que aquela média que eu comentei com vocês a nível de mercado, né? E mais de 840 termos, né? Mais de 840 palavras-chave na primeira página do Google, sendo aí que dos quais 420 estão entre os 3 primeiros resultados de busca, é o resultado do investimento SEO para uma clínica de oftalmologia no Rio de Janeiro. Então, se das 840 da palavra-chave, né, dos termos que a gente está na primeira página do Google, metade a gente está nos 3 primeiros resultados de busca, falando aí em torno de pelo menos 62% no número de conversão, atrelado ao indicador que eu tinha apresentado também anteriormente ali naquela pesquisa. E, como eu prometi, algumas ferramentas que nós utilizamos aqui na COS, que a gente possa ter essa efetividade também nas nossas estratégias. Uma delas é o Google Analytics. Então, como eu já comentei nas últimas aulas, o Google Analytics é uma ferramenta totalmente gratuita do Google, que basta apenas adicionar um código de monitoramento no teu site, né, no site da sua instituição, para que você possa ter mais acesso aos dados hoje dos seus pacientes. E quando eu falo acesso aos dados de navegação, tá? Isso é bem importante deixar claro. O Search Console, que é uma ferramenta do próprio Google também de forma gratuita, que precisa adicionar um código no site, que a gente possa metrificar melhor, e até mesmo para que o Google identifique que o seu site hoje existe, teoricamente. Então, é ali onde a gente consegue também extrair diversos termos de ranqueamento, e otimizações também a serem realizadas no site, em questão de manutenção do site, que isso é bem importante. O Google Ads é uma ferramenta de planejador de palavras-chave, que é possível analisar também os termos relacionados à procura. Então, o Google Analytics, ele mostra o que aconteceu no seu site. O Search Console apresenta o que aconteceu a nível de busca na SERP, né, no resultado de busca do Google. E o Google Ads apresenta os números, né, a probabilidade de quantas pessoas podem encontrar aquele seu conteúdo em determinados locais. Então, é possível colocar filtro de região, de cidade, de estado. Então, tem como desenvolver uma estratégia específica para a região de atuação da sua instituição. O Google PageSpeed Insights, que eu comentei na última aula sobre sites que convertem, é uma ferramenta totalmente gratuita, em que ali você consegue entender qual que está o tempo de velocidade do seu site e também algumas otimizações que podem ser realizadas. O SEMrush, que é uma ferramenta paga juntamente com o Ubersuggest, aqui são ferramentas mais complexas e que realmente acabam trazendo uma efetividade melhor também e uma análise mais detalhada no geral. O SEMrush, existe a possibilidade de analisar a concorrência, os termos também que o seu concorrente está utilizando, e o Ubersuggest, o mesmo processo, tá? Então, as ferramentas do Google são totalmente gratuitas e o SEMrush e o Ubersuggest são ferramentas pagas. Estamos chegando ao final da nossa aula de SEO, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, sou apaixonado por ferramentas do Google, principalmente por a gente conseguir trazer uma tangibilização melhor nas estratégias de marketing e o Google permite muita gente a desenvolver estratégias muito mais embasadas em indicadores de resultados, né? O que realmente a gente consegue ter um controle melhor, digamos assim, sem depender da volatilidade das redes sociais. Então, o Google tem um trabalho mais complexo, mas um trabalho muito mais efetivo também a nível lucrativo e até mesmo de rentabilização do investimento em marketing.
Então, investindo realmente numa estratégia de SEO, você vai ter um aumento significativo na visibilidade online. O SEO melhora o posicionamento nos resultados de busca, aumentando a exposição da clínica para potenciais pacientes. Ter uma maior geração de leads qualificados. O investimento em SEO resulta em no aumento do tráfego orgânico, direcionando mais pacientes em potencial para o site da sua instituição. A redução de custos em marketing digital, ao alcançar uma posição sólida nos resultados orgânicos, a clínica diminui a dependência de anúncios pagos, gerando uma economia a longo prazo. E o mercado de saúde está cada vez mais competitivo. Conte sempre com profissionais para contribuir com o sucesso da sua instituição hoje no ambiente digital. Conte com a COS, com a experiência da COS. Nós gerenciamos aí mais de 80 projetos nesses últimos 8 anos, com diversos cases. A gente leva para os nossos clientes inovação, marketing, vendas. A COS tem uma equipe hoje de profissionais de marketing de diversas áreas, é uma equipe multidisciplinar, de jornalistas, social medias, designers, analistas de inbound marketing, gestor de tráfego, líder de projeto e desenvolvedor. Então, contem com a COS, caso vocês estejam precisando de qualquer dúvida, entre em contato também com a gente. E muito obrigado por permanecerem até aqui nessa aula. E a nossa próxima aula vai ser um assunto bem interessante. Já na próxima semana a gente já vai fazer a divulgação também desse material. Espero que que a gente se encontre na próxima aula. Já queria pedir também se fez sentido para vocês se você fez sentido para ti essa aula, deixa o like, deixa um comentário, que isso também ajuda e mostra que a gente também está no caminho certo. Conto muito também com o seu apoio. Muito obrigado pelo seu tempo até aqui e uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia no momento que você está assistindo essa aula. Perfeito? Até mais. Tchau, tchau.